E aí, moçada, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu geralmente faço para desenhar os olhos e o nariz dos personagens de Dragon Ball. Eu começo sempre marcando uma linha reta para que os dois olhos fiquem alinhados. Aqui eu vou fazer os olhos de frente, então eu sempre começo fazendo dois círculos praticamente iguais, não precisa serem exatamente iguais, e no meio eu deixo um espaço de mais ou menos meio círculo. Esse espaço é um espaço muito bom e quando a gente vai fazer um desenho realista, o espaço geralmente é de um olho de distância do outro, tá? Já no anime e mangá são diferentes, eles não têm essa proporção, varia muito. Mas aqui no caso de Dragon Ball eu achei essa distância bem boa. Ali no meio dos olhos a gente faz como se fosse um W, tá? Para fazer como se ele tivesse nervoso quando eles ficam bravos. Aí em cima eu também gosto de traçar uma outra linha para saber a altura da sobrancelha. Essa altura não é a correta e não é a errada. Você é que vai definir se você quer ela mais alta ou mais baixa. Eu estou usando um lápis vermelho para fazer o esboço, porque depois eu vou fazer uns outros rabiscos com um lápis de uma cor mais forte, um azul, quem sabe. Eu sempre gosto de deixar essa parte do esboço com o lápis vermelho, ela bem suja mesmo, bem rabiscada, porque depois com o lápis mais forte eu vou definir quais são os traços que eu vou deixar permanecer no desenho. Por exemplo, se você deixou o esboço muito quadrado, depois você pode arredondar, ou se você deixou o traço muito redondo, você pode deixar ele mais quadrado depois, tá? Então é interessante fazer esse esboço bem de leve, não deixar ele muito escuro. Agora para fazer o outro lado do olho, eu deixo mais ou menos do mesmo tamanho, eu marco, para saber qual vai ser o tamanho. Mas lembrando que não precisa ser exatamente do mesmo tamanho, porque nem mesmo os seres humanos mais perfeitos têm os dois lados do rosto igual. Então você não vai querer que o seu desenho fique com os dois lados iguais. Ele ia ficar no mínimo estranho. Então é legal deixar parecido, mas não igual, tá? Esses cantinhos do olho também é interessante você medir com o próprio lápis. Não precisa pegar régua não, tá? Mede ele, deixa ele mais ou menos parecido os dois lados ali, que vai ficar legal, tá? Fazendo os traços sempre bem leves, tá? Bem soltos. Não precisa deixar marcado não, porque depois no final eu vou usar o lápis mais forte para definir um pouco mais esses traços. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como que ficou o resultado já finalizado com o nanquim, tá? Que eu vou fazer mais alguns exemplos de olho e depois eu vou finalizar eles a nanquim. Eu gosto depois que eu fiz esse rascunho aqui com os dois tons de lápis já bem esboçado, eu gosto de passar limpo em outra folha, uma folha de uma qualidade melhor. Aqui eu estou usando uma folha A4 simples, dessa que a gente compra no supermercado mesmo. E depois eu vou passar limpo numa folha melhor, para que o nanquim fique numa qualidade um pouco melhor. Agora eu vou acelerar o vídeo um pouquinho para não ficar muito longo, tá? E eu mostro para vocês que agora com o azul eu faço o traço um pouquinho mais firme, um pouco mais definido, tá? Estou tentando acordar, tá escuro aqui pra ver. Eu chamo seu nome, não pode Forma do nariz também, eu tinha esquecido de fazer o esboço com um lápis vermelho, mas a forma do nariz aqui nesse caso, ela é muito simples de fazer. Ela é como se fosse um triângulozinho torto ou um L virado, sabe? Na maioria das vezes os narizes, principalmente dos Saiyajins, eles são como se fosse um L tortinho virado, olha só. pra cair assim. Já nesse outro exemplo aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um traço ali para os dois olhos ficarem alinhados. De novo, não precisa ser com a régua, eu estou fazendo com a régua para poder mostrar melhor para vocês.
Já o círculo desse olho aqui, ele já não é um círculo perfeito, ele é um círculo mais oval. E reparem que eu estou fazendo um lado menor do que o outro, então isso quer dizer que eu vou fazer esse olho como se o Saiyajin tivesse com o rosto levemente virado para o lado, tá? Isso por causa da posição que ele fica, um olho fica menor, isso é normal, tá? O interessante também para fazer esses desenhos é você estudar anatomia mesmo. Antes de fazer os desenhos mangá e anime, você estudar os desenhos reais, tipo, quais são as proporções do corpo humano e tal, pra você ter uma noção. Porque como eu falei no início do vídeo, o mangá e o anime, eles são diferentes na hora de você desenhar, mas ele se baseia na realidade, ele se baseia no corpo humano real. Porque eu também deixei o meio dele mais ou menos a metade do outro olho, pra gente poder fazer aquela parte onde eles ficam bravos, onde eles ficam nervosos. Tô deixando o esboço meio quadrado, mas depois eu vou arredondar ele com o outro lápis, igual eu fiz na figura número um. Ali no meio é a mesma coisa, é o mesmo W, tá? A gente faz uns risquinhos a mais ali só para enfeitar um pouquinho o desenho, mas o W ainda continua sendo o mesmo, tá? Nesse caso, as duas sobrancelhas não são iguais, tá? Elas são curvadinhas no final para você dar aquela sensação de 3D, pra dar a impressão de que o desenho realmente está se mexendo, ele tá de lado. Mas a altura das duas tem que ser semelhante, elas não podem ser muito diferente não, senão dá a impressão que o desenho ficou torto. aqui dentro de mim. Não quero desistir, preciso insistir. Tô deixando esse desenho em tempo real para que vocês possam entender melhor. Deixem aí nos comentários, é interessante esse formato de vídeo, não gostaram desse formato de vídeo? Me contem aí. Outra coisa também que eu queria a opinião de vocês é sobre os meus desenhos de speed draw. Tá legal, não tá? Comentem lá, assistam meus speed draw e comentem, me ajudem a melhorar o canal. Esse canal aqui é para vocês, tá? Então tem que estar ao gosto de vocês. A altura dos olhos aqui tem que ser mais ou menos a mesma também, e a distância da ponta da sobrancelha para o olho tem que ser mais ou menos a mesma. Não precisa ser exatamente a mesma. É isso que eu estou tentando dizer para vocês desde o início. Não precisa ser exatamente a mesma, mas tem que ser parecida, para o desenho ficar legal. Fiquei fora por uns dias. É sempre interessante também marcar aonde vocês querem que seja a parte do corpo. Por exemplo, agora o nariz, né? Reparem que eu fiz uma linha no meio aonde o nariz vai ficar. De novo, é um L torto com um V, uma espécie de V virado ali embaixo, né? Foi o meu disfarce. Seu olhar parecia o de um anjo. Agora, de novo, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para ele não ficar muito longo e vou marcar as partes principais para depois eu finalizar com o nanquim no final do vídeo. Reparem que onde eu tinha deixado muito quadrado, agora eu já deixei mais arredondado para o desenho ficar um pouco mais bonitinho. Muito importante você estudar esse tipo de esboço para você se livrar daquelas trapaças que um monte de desenhistas aqui no YouTube e em outras redes sociais também fazem. Eles tiram um decalque. Assim, não estou dizendo para você não fazer o decalque. Às vezes você quer só testar um lápis de cor, você quer testar uma canetinha, mas se livrem do decalque, senão vocês nunca vão aprender a desenhar. Outra noite que tento esquecer. Usado mais um aqui com um azul. Embriagado. O álcool Agora de novo eu vou fazer de novo mais uma linha reta para que os dois olhos fiquem alinhados. Eu vou falar isso um monte de vezes,
para que vocês entendam que os olhos têm que ficar alinhados, senão um olho fica lá em cima e o outro olho fica lá embaixo, não fica legal, esteticamente falando. Esse também é um círculo um pouco diferente dos outros dois, esse círculo é mais oval que o segundo exemplo, e agora aqui eu vou dividir ele no meio para que vocês possam ver que a distância de um olho para o outro é mais ou menos a metade de um olho inteiro, tá? Esse olho eu me baseei já nos outros personagens que não são Saiyajins. Esse olho aqui eu me baseei na forma do Tenshinhan. Mas, se você também diminuir a grossura, a espessura da sobrancelha, você também pode fazer esse mesmo estilo de olho aqui para desenhar, por exemplo, um Kaioshin, desenhar o Whis, tá? Quem sabe num segundo vídeo eu use esses olhos um pouco mais diferentes como exemplos, tá? Ver como que vocês vão aceitar esse vídeo aqui, se vai ser interessante, se é legal, vou mostrar como que se faz esses estilos de olho. Muita gente fala que os olhos de Dragon Ball, que Dragon Ball em geral são todos meio parecidos, e esses olhos aqui provam que não. Dragon Ball tem uma grande variedade de olhos, se não a maior variedade de olho de todos os animes que eu já assisti. A maioria dos outros animes, eles são todos meio parecidos. Os olhos dos personagens de Dragon Ball, a maioria deles são diferentes. Sempre estivemos em lados opostos. Esse estilo de olho aqui, ele tem um pouco mais de detalhes do que nos olhos dos Saiyajins. Repare, ele faz um semi-triângulo, é quase um triângulo ali no final, depois que ele arredonda, e a pupila do olho também é um pouco menor. Mas reparem que de novo eu estou deixando mais ou menos a mesma distância da ponta da sobrancelha para o começo do olho, e no outro lado mais ou menos a mesma distância da ponta da sobrancelha começando o olho. Lembrando que você pode fazer esse esboço à vontade, tá? Ele não é o resultado final, ele é apenas um rascunho. Me fez perceber que o mundo não presta. Que tenho tanto pra aprender, que nada nos resta. Quando você faz esse tipo de esboço, que você deixa o desenho assim bem leve, interessante que depois você pode ir consertando ele. Por exemplo, agora eu encurtei as sobrancelhas, achei que elas estavam muito longas. Se você já estivesse fazendo o desenho certo, sem fazer o esboço, ia ficar uma marca no papel, não ia ficar interessante. Entende por que é tão importante o esboço na hora de desenhar? Que se você errar no esboço, depois na arte final você consegue corrigir. Se você já começa ele, fazendo ele e finalizando, se você errar não tem volta. Por isso que eu perguntei o que vocês acham dos meus speed draw, porque lá eu começo já fazendo o desenho desde o esboço até a finalização. Porque eu vejo muita gente fazendo o desenho já com o esboço pronto, mas me dá uma impressão de que eles tiraram com decalque ou fizeram alguma trapaça do tipo, entende? Não dá a impressão que eles estão desenhando, então eu prefiro fazer daquele jeito, sabe? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Continuo fazendo meus speed draw do jeito que eu tô fazendo, mudo, já faço o speed draw já com o esboço pronto. O que vocês acham? Me digam aí, me contem aí nos comentários. Aqui vai ser outra forma de olho, tá? Pode ver que eu deixei ele bem mais arredondado, o espaço de novo, o mesmo espaço que eu deixei em todos os outros. Mas aqui é diferente, aqui eu vou fazer um olho como se ele não tivesse bravo, aqui é um olho feliz, tá? Mas o esboço ainda é o mesmo, ainda estou fazendo bem leve, bem de boa, bem tranquilo. Que nada nos resta. Olha o que você fez, me fez perceber que o mundo não presta.
tá começando também me pergunta: "Ah, qual marca de lápis?" A que você tiver na mão, tá? Isso não vai ser tão importante para você começar a desenhar ou pra até mesmo para você desenhar. Você tem que fazer com o que você tem. Não adianta ficar esperando a marca de lápis dos sonhos e não desenhar, porque provavelmente quando você pegar a marca de lápis dos seus sonhos, você não aprendeu a desenhar. Aí você vai ter que usar aqueles truques e eu acho meio decepcionante você ter que copiar um desenho, passar por cima, usar uma mesa de luz, para tirar o desenho, sabe? Você não saber como construir o desenho, não saber de onde cada forma veio. Mas para deixar vocês um pouco mais felizes, esse é só o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Eu vou mostrar mais alguns passo a passo, tá? Eu vou mostrar como que faz realmente os desenhos para você se livrar de uma vez por todas do decalque. Vou bater em cima dessa tecla do decalque, porque na minha opinião, se você faz desenho com decalque, infelizmente você não desenha. Até vi alguns vídeos das pessoas fazendo os desenhos bem legais, as pinturas e tal. Tá, mas desenhar ele não desenha, né? Ele pinta. Diferente. Aqui não, aqui a gente quer aprender a desenhar. Agora vamos para a próxima forma. Traçando a linha de novo no meio, para que os olhos fiquem alinhados. Agora aqui vai ser um pouquinho diferente. Tá? Esses olhos aqui a gente vai deixar ele mais oval e achatado, porque aqui eu vou fazer a forma dos namekuseidins. Tem outras formas também, se a gente mudar um pouquinho dá para fazer o botter, o esquadrão Gnil. Se a gente mudar um pouquinho também dá para fazer a forma da máscara do Freeza. Então dá pra gente usar essa mesma forma aqui para fazer outros vários personagens. Mas aqui eu vou mostrar como se fosse a forma de um Namekuseidin. Ainda não apagou. Ressaltando que não é uma crítica para quem usa o decalque. Só digo que para quem quer ser um desenhista, o decalque não é legal. Não é legal mesmo. Para quem sonha em trabalhar um dia em um estúdio de desenho, você vai chegar lá, os produtores, eles querem o desenho. Eles não vão te dar tempo de você pegar uma forma na internet e passar o decalque para daí fazer o desenho. Entende? Então você tem que saber fazer o esboço, você tem que saber fazer toda a construção do desenho para que você possa um dia trabalhar como desenhista. Essa forma que eu estou mostrando para vocês aqui é a forma como eles trabalham nos estúdios. Tá? É tudo muito rápido. Geralmente eles trabalham com prazo, então você não tem tempo de fazer nem aqueles quadradinhos que eu já ensino aqui no canal. Tem um vídeo aqui eu ensinando como que faz um passo a passo, como desenhar com os quadradinhos. Tá? Eu vou deixar o link aqui do ladinho aqui. Vou deixar aqui para vocês conferirem depois como que eu faço com os quadradinhos. Mas quando a gente vai trabalhar em um estúdio profissional, não tem esse tempo. O prazo é curto, então tem que ser tudo muito rápido. Você tem que dominar o esboço para você poder fazer o desenho. Aqui nesse próximo exemplo, reparem como o olho esquerdo está bem maior que o direito. Por quê? Porque aqui é como se ele tivesse assustado, ele tivesse fechando um olho. É uma expressão de apavoro, ele está apavorado com alguma coisa. Vamos ver se vocês adivinham qual personagem tem esse olho aqui, esse formato de olho. Deixei nos comentários antes da finalização do desenho, pra gente saber se vocês adivinharam qual personagem tem esse formato de olho. Aqui também os semitriângulos, é como se fosse um triângulo mais arredondado, né? Aqui também domina nesse estilo de olho. O que me leva a dizer de novo que Dragon Ball não é tudo igual. Muita gente fala, se você desenha um personagem de Dragon Ball, você desenha todos. Não, eles são todos diferentes. Todos eles têm uma característica. Inclusive os Saiyajins. Os olhos dos Saiyajins também são todos eles diferentes. Cada um tem uma característica. Eu vou fazer... No próximo vídeo, eu vou fazer somente os olhos dos Saiyajins. Ali do Goku, do Vegeta, do Trunks, Gohan, Goten, enfim. Para vocês verem como até os Saiyajins têm os olhos diferentes. Eu acho que todo mundo já sabia. Esse aqui é o olho do Freeza, né? Eu lembrei de uma cena, lembrando que eu não copiei de lugar nenhum essas referências, tá? Eu puxei pela memória. E essa cena aqui foi quando
Goku se transformou em Super Saiyajin pela primeira vez e o Freeza ficou muito apavorado. Mas essa cena se repete muitas vezes, esse olhar, essa expressão do Freeza se repete em muitos outros episódios do anime. Inclusive quando ele... Um pouquinho de spoiler agora, tá? Inclusive quando ele mata o Paragas, o pai do Broly, ele faz essa mesma expressão olhando pro Broly, só que ao invés de ele estar assustado e sentindo dor, lá ele faz como se ele tivesse surpreso, mas a expressão do olhar é quase a mesma. O nariz do Freeza também é um dos narizes mais diferentes do anime. Ele quase lembra um nariz realista mesmo, né? É mais achatado. As bordas do nariz dele também são um pouco maiores do que o dos outros. Os outros nem borda não tem, né? O do Freeza é um dos únicos que tem borda. E daí o do Mr. Satan. O Mr. Satan também lembra um pouco mais a figura humana. Ele foge um pouquinho da fisionomia do dragão. Finalizado então aqui o nosso Freeza, eu vou começar a fazer a nossa finalização a Nanquim, tá? Vou deixar esse vídeo mais rápido para ele não ficar muito mais longo do que ele já ficou, tá? Aqui eu vou usar duas canetas, tá? As duas, ambas da Unipim, é uma marca bem barata, você encontra na maioria das papelarias aí pelo Brasil inteiro. Para pintar a sobrancelha, eu usei uma Nanquim Brush, não sei muito bem como é que se fala, mas deve ser por aí, tá? E para fazer o contorno eu usei uma 05. Eu achei que ia ficar bem legal pelo tamanho da figura. Geralmente eu uso 02 ou 03, mas como esse aqui ele ficou um pouco maior do que os desenhos que eu tô acostumado a fazer, eu usei essa 05 e achei que ficou bem legal. Reparem como agora na finalização já vai dando outro aspecto pro desenho, viram só? Essa folha é uma folha canson normal, tá? Você também encontra em qualquer papelaria ela. Acredito que ela seja bem barata também. Noite cai, espero você. Odeio me sentir assim. E quando eu me perco em suas lembranças, não consigo. Fazer a forma do Piccolo ali ou de qualquer outro Namekuseidin também foi a mais fácil, porque ele não tem pintura. Vão ser o verde depois, mas essa vez eu não vou fazer. Eu vou fazer somente na Nanquim. Agora o último, o Freeza. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Para quem não é inscrito no canal aí, peço que, por gentileza, que se inscrevam, compartilhem aí com os amigos e o mais importante, comentem bastante. Me digam aí o que a gente pode melhorar, quais são os desenhos que vocês gostariam de ver por aqui. E fico muito grato por vocês terem me acompanhado até o final. E esse aí foi o resultado final do nosso desenho. Espero que todos tenham gostado e nos vemos na próxima. Valeu!